Oi, bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando o Inspire-se desta segunda-feira com imagens ao vivo no aeroporto de Porto Alegre. Neste momento faz 16 graus na capital gaúcha. Muito bom iniciar a semana com você aqui. Uma semana cheia de conteúdos, com muita informação, feitas, pesquisadas, planejadas especialmente para você que está aí nos acompanhando pelo canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira e pelas nossas redes sociais. Te convido, inclusive, a nos acompanhar na nossa página da Masper TV, maspertv.com.br. Só direcionar a câmera do seu celular aqui para a nossa tela, para o QR Code. Você fica por dentro, em tempo real, de tudo que acontece por aqui. Também no nosso YouTube, você vai lá, se inscreve, nos acompanha de qualquer lugar desse mundo. Instagram, Facebook, você sabe o que passa aqui pela Masper, os bastidores dos programas, inclusive. Então, iniciamos aí a nossa segunda-feira falando como a informação e planejamento, eles podem fazer com que qualquer pessoa dê os primeiros passos no mundo dos investimentos. Vamos mostrar caminhos possíveis para quem quer começar a organizar a vida financeira com mais segurança e visão de futuro. E também vamos falar sobre um livro que traz reflexões de comportamento e desenvolvimento humano, unindo aí filosofia, psicologia, estratégia para transformar a sua vida, as suas realidades profissionais e pessoais. Então, também tem um bate-papo aqui sobre, claro, produtividade, saúde emocional e escolhas. E ainda no programa de hoje temos ele, Serginho Viamonte, com o seu quadro Beleza e Estilo. E ainda Ana Hoffman, ao vivo, de algum lugar aqui de Porto Alegre. Já viu, né? O programa está recheado aí de atrações para você. Antes de iniciarmos, eu quero fazer um agradecimento a uma das apoiadoras do Inspire-se, Orgafisco, assessoria na área fiscal, contábil e tributária, há mais de 30 anos atuando no mercado gaúcho e nacional. Credibilidade e segurança para a sua empresa é com o Orgafisco. Já que vamos falar sobre investimentos, sabemos que uma empresa que investe em comunicação está aí a um passo muito importante de sempre manter a sua credibilidade em assuntos que passam por aqui no nosso programa como este que vamos falar agora. A Orgafisco apoia assuntos como esse, que é a nossa saúde financeira. Obrigada, Orgafisco. E vou conversar agora com a sócia da Fundamenta Investimentos, que é a economista Laís Martins Fracasso. Laís, bom dia, muito bem-vinda ao Inspire-se. Que prazer te receber aqui. A gente fica muito feliz, né, pelo convite. E vamos lá, eu acho que é importante para todo mundo, né, conhecer um pouco mais do mundo dos investimentos, porque, como eu falei já para várias pessoas, assim, deveria ter nas escolas, porque é uma coisa que é importante para todas as profissões, né, e, assim, é base, eu acho, para qualquer pessoa, né? Sem dúvida. A gente deveria... Falamos muito pouco de dinheiro, né? Falamos muito pouco. Existe ainda, acredito, um tabu em relação a isso. E que acredito, é um absurdo, né? Que é um absurdo. E acredito que a escola seria esse momento também de ter essa base, essa educação financeira para a gente se preparar para a vida. Claro. Não é? Porque a gente precisa disso em qualquer aspecto da nossa vida. Então, o que a gente pode dizer para quem nos acompanha e ainda tem a ideia de que investir é realmente só vai acontecer no momento que sobra dinheiro, né? Eu não posso agora, meu dinheiro é todo já destinado às minhas despesas, eu não tenho algo que vá sobrar e que aí sim eu posso fazer investimento. Essa é uma visão errada. Eu acho que inicialmente a pessoa tem que ter um controle dos seus gastos e receitas, né? Assim, saber exatamente o quanto ganha e o quanto gasta. Porque eu sei que parece uma coisa que todo mundo sabe, sim, eu sei, meu salário é tanto e eu gasto tanto por mês entre, sei lá, conta de luz, água, não sei o quê. Só que a pessoa, às vezes, ela negligencia gastos esporádicos
e que também consomem também é considerado um gasto. Uma viagem que faz, eventualmente. Uma despesa extra. Sei lá, uma manutenção do carro, alguma coisa assim que acaba saindo também do patrimônio dela, né? Que ela precisa também reservar um valor para aquilo. Então, normalmente é nesses gastos esporádicos que a pessoa acaba se apertando, né? É verdade. Porque ela acaba não contando isso dentro dos seus investimentos ali, né? Do quanto ganha e tal. Thaís, o ideal seria a gente pensar assim, ter um planejamento mesmo, uma tabela, colocar tudo ali. Hoje a gente tem aplicativos também que podem nos ajudar nisso, né? Tem. Seria o ideal começar por aí. Ou a pessoa pensar no ano inteiro quanto ela gasta, contando todas essas coisas esporádicas e dividir por 12 meses. E daí a pessoa já tem uma noção, assim, o que eu gasto efetivamente no mês é mais do que eu, normalmente, no mês a mês ali, eu fico controlando. Porque daí a pessoa tem real noção que aquela viagem que ela faz uma vez ali, num mês específico, ela tem que diluir aquilo ao longo do ano todo, para ela saber qual é o real gasto dela. Né? E acredito também que muitas vezes acontece, nem a pessoa não é que não sobre dinheiro, que não tem, ela não está sabendo organizar sua vida econômica, né? Às vezes gastando com coisas supérfluas até, que uma vez melhores investidas poderiam ter um rendimento melhor. Ou a pessoa também vai fazer um planejamento de quanto que ela vai necessitar economizar por mês e botar aquilo quase como se fosse um gasto, assim, é uma coisa fixa. Eu preciso sempre reservar esse montante aqui para investimento, porque daí é assim que ela vai começar a formar a poupança dela. E, assim, quando fala de investimentos, existem vários tipos. Existem os investimentos totalmente sem risco, que daí quando é muito importante a pessoa começar a formar uma reserva de emergência. A primeira coisa, assim, antes de pensar em investir em coisas mais arriscadas, primeira coisa, forma uma reserva de emergência totalmente sem risco, assim, um investimento que ela consegue resgatar a qualquer momento, que está disponível para ela, e que tem alguma rentabilidade. Muita gente acaba deixando parado em conta corrente. Sim. E parado em conta corrente não rende nada. Rende negativo, na verdade, porque a inflação faz com que aquilo ali vai perdendo dinheiro no tempo. Então, existem vários investimentos bem acessíveis, na verdade, que qualquer pessoa consegue acessar eles. Alguns exemplos, normalmente, certamente são investimentos de renda fixa, só que investimentos de renda fixa tem vários, que tem alguns que são arriscados. Então, tem que, dentro dos investimentos de renda fixa, já definir qual é um investimento bom, sem risco, para deixar essa reserva de emergência. Isso é a primeira coisa a ser feita. Alguns exemplos, assim, que normalmente as pessoas podem questionar. Um CDB de banco grande, tá? Por exemplo, um CDB dos maiores bancos, assim, não, os bancos digitais, tal, eles ainda são mais incipientes, então tem um risco, né, do banco ter algum problema. Então, assim, o CDB até tem garantias, mas o CDB de banco grande é muito difícil a gente imaginar que esses bancos, tipo o Bradesco, Itaú, Santander, tal, vão quebrar, acontecer alguma coisa com eles. Então, eles são quase que investimentos considerados sem risco. Títulos do governo sempre são sem risco, assim, ninguém imagina que o governo não vai arcar com suas dívidas. E também, assim, esses dois eu acho que são os principais, assim, títulos do governo e eu bato na tecla de ser CDB, mas teria que ser um CDB que eles chamam de pós-fixado, que é aquele que é um percentual do CDI. Existem algumas categorias de CDB ali, que tem alguns que são um pouco mais arriscados. E agora a gente falando nesses termos mais técnicos, né? Tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando pensa, por isso que eu não faço meus investimentos, porque eu não consigo entender. Então é melhor deixar o meu dinheirinho parado aqui, que eu tenho certeza que ele está ali, né? Não corro riscos. Mas por isso que existem profissionais para isso, para acompanhar e te ajudar realmente a alavancar, né? A fazer crescer esse dinheiro que tem aplicado. Muita gente recebe talvez uma herança, ou mesmo tem os seus lucros de finais de ano e não sabe muito como aplicar. Tudo isso já é um investimento, já pode ser considerado um investimento, Laís? Claro. Na verdade, sim, qualquer dinheiro que rende alguma coisa é um investimento. Eu tenho uma casa que recebe um aluguel, aquilo ali é um investimento. Né? Então, qualquer coisa que rende alguma coisa ali é um investimento. Se eu quiser, desculpa até te interromper, por exemplo, se eu quiser destinar pequena fração do meu salário por mês, ele é considerado já um investimento. Se tu investir em alguma coisa que rende algum retorno, ele é um investimento. Até a poupança é um investimento, só que é um investimento ruim, porque ele rende muito pouco. Ele, assim,
quase que só repassa a inflação, então não vale muito a pena, porque a gente tem outros investimentos que têm o mesmo nível de risco e que rendem mais. Então, não valeria a pena deixar aplicado em dinheiro em poupança. Mas, por exemplo, título do governo, existe o Tesouro Direto, que aí tu consegue ali investir em títulos do governo. Tem um dos títulos do governo lá, que é o Tesouro Selic, que ele é o que eu disse que era pós-fixado, que esse aí, ele basicamente todo dia ele rende um pouquinho. Hoje ele é atrelado à taxa de juros da economia, que é definido pelo Banco Central, que hoje está em 14,5%, que é uma taxa super alta. Então, não teria muito porquê, com esse dinheiro que seria para reserva de emergência, tentar alguma coisa mais complicada, se existe um investimento que já rende bem, né, e sem risco, e que tu consegue resgatar a qualquer dia que tu precisar. Porque, assim, essa reserva de emergência também não pode ficar trancado o dinheiro. Claro. Se tu precisa, não tem como não acessá-lo, consegue resgatar, né? Isso. Em relação a pensar realmente no futuro numa aposentadoria, o que seria mais indicado? Por exemplo, como um profissional autônomo pode pensar nisso hoje? É fazer um fundo de previdência, uma previdência privada, ou continuar pagando ali, né, mensalmente, contribuindo para, quem sabe, se aposentar no INSS, no INSS. Assim, o importante da aposentadoria é tu ter já formado um patrimônio para conseguir viver da renda daquele patrimônio. Assim, né? Assim, seria o ideal, né? Eu sei que é mais difícil, né, conseguir viver de renda, mas o INSS nada mais é do que quase isso, assim, tu vai todo mês ali contribuindo e daí depois tu recebe de volta aquele dinheiro que tu foi contribuindo ao longo do tempo. Então, se tu tiver potencial, digamos, de conseguir formar um patrimônio para já viver da renda daquele patrimônio no futuro, tu não precisa, na verdade, ficar investindo no INSS, sabe? Ficar ali pagando o INSS. Até porque a gente já passou por algumas reformas de previdência, a gente sabe que é um pouco mais incerto quanto efetivamente vai receber lá no futuro, se for através de INSS. Então, o que eu acho que seria o melhor? Assim, o fundo de previdência, ele é mais um investimento, na verdade. A única diferença dele é que ele tem alguma tributação um pouco diferente, ele tem algumas regras um pouco diferentes, mas ele é um investimento, assim, ele é um fundo que investe, às vezes, em renda fixa, às vezes em ações. Um fundo é um veículo, basicamente. Então, ali dentro, a pessoa que coloca no fundo de previdência, ela está fazendo um investimento, guardando o dinheiro dela naquele fundo que rende lá algo... Depende do fundo, algo lá que foi estabelecido. Então, ela pode fazer investimentos, por exemplo, se deixar... O que eu acho que é importante as pessoas entenderem, assim, os investimentos em renda fixa, que são os mais sem risco, elas fazerem a reserva de emergência para gastos de mais curto prazo. E quando é um horizonte de longo prazo, por isso é importante também a pessoa ali fazer a tabelinha, saber quanto que ela gasta, para ela conseguir também ter uma visão do que ela vai precisar ter de gastos de curto prazo e gastos de mais longo prazo. O dinheiro para previdência, para aposentadoria, é um gasto de longo prazo. Portanto, esse pode ir num investimento de mais risco. Poderia, por exemplo, ser investido até num fundo de ações. Porque investir em ações direto demanda que a pessoa vá lá e fique estudando cada empresa, que ela sabe... Eu acho que não é o que a pessoa tem de objetivo e a chance de ela perder mais dinheiro do que ganhar é maior, né? Porque ela vai ter que se dedicar muito para entender o que tem dentro daquelas ações ali, no que ela está investindo. Já num fundo de ações, ela consegue que uma gestora de investimentos faça esse trabalho todo e ela entra junto com um grupo de outras pessoas dentro de um veículo que é um fundo de ações, e aquele fundo de ações vai ter o mesmo rendimento para todas as pessoas que fazem parte daquele fundo. Então, ela basicamente, faz uma TED ali para a conta do fundo, aí quando ela precisar resgatar, porque os fundos têm um prazo de resgate pré-determinado, ela faz o resgate e está de volta na conta dela quando ela precisar, dado aquele período, prazo de resgate. E ela paga de tributação 15% só no resgate, sobre o ganho. Perfeito. Laís, para a gente até encerrar aqui, quais são as orientações básicas que você poderia trazer para quem está nos assistindo, para começar realmente a pensar ou no futuro do seu filho, né, financeiramente, começar a projetar um futuro que talvez não tenha sido pensado até então, pelas correrias da vida, pelos gastos do dia a dia. Então, como parar assim e dizer, não, daqui
para frente eu posso realmente me organizar para isso. Eu acho que o passo a passo é o mesmo para quem está começando e para quem está um pouco atrasado ali, está correndo atrás de se organizar. Organização financeira, até para a questão dos filhos, educação financeira, começar já a ensinar os filhos desde cedo para ver o quanto ganha, o quanto gasta, o quanto sobra e o que fazer com esse quanto sobra, né? Então, primeira coisa, organização financeira, saber o quanto ganha, o quanto gasta, o quanto sobra e esse quanto sobra, investir numa coisa sem risco para formar uma reserva de emergência e ter ali uma poupancinha ali para esses momentos que precisa resgatar de algum lugar. E depois dessa reserva de emergência, começar a planejar a longo prazo e daí colocar em alguma coisa de mais risco para ter uma rentabilidade maior, né? Porque aquela máxima de quanto maior a rentabilidade, ela normalmente vem acompanhada de maior risco. Então, só que no longo prazo, o tempo cura toda essa volatilidade, né? Então, acaba que o melhor investimento é o tempo. É ter o tempo para investir e começar o quanto antes. Então, o quanto antes, melhor, né? Muito obrigada, Leis. Foi um prazer te receber aqui no Inspire-se. Muito obrigada, eu que agradeço. Dicas bem importantes para a gente aí pensar na nossa saúde financeira, eu diria, porque interfere em todas as frentes também da nossa vida. Obrigada. Obrigada. Viu? E nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre um livro que une aí cooperativismo, que une relacionamentos humanos, relações profissionais que querem realmente estar à frente do seu tempo no mercado de trabalho. Também ainda temos Serginho Viamonte com De Frente com Estilo e também temos Ana Hoffman de algum lugar de Porto Alegre. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país, com essa imagem linda da Catedral de Pedra em Canela. Manhã ensolarada em Canela, neste momento faz 17 graus por lá. Turistas passeando, é claro, aproveitando essa época do ano que deixa ainda a Serra Gaúcha mais especial. Agora, nós vamos direto com a repórter Ana Hoffman, que está na Delegacia da Mulher. É isso mesmo, Ana. Bom dia. E antes de iniciar o meu bom dia, eu quero dar os meus parabéns para a Ana Hoffman, que está de aniversário. Parabéns, Ana. Muitas felicidades. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Bom dia a todos que acompanham a Masper TV, em especial Inspire-se. Agradeço, né? Muito obrigada. Um dia especial aí, mais um aninho de vida que Deus aí tá permitindo eu completar e dar prosseguimento aos meus sonhos e objetivos pessoais e profissionais. Muito obrigada pela lembrança. Andréia, estou aqui localizada na Professor Freitas e Castro, 850 bairro Azenha, justamente acompanhando agora ao vivo essa entrega de chaves. Está acontecendo aqui na minha imagem ao fundo, à minha direita e esquerda da tela de quem acompanha, nas imagens do Ronaldo Scafini, a entrega dessas chaves da nova Delegacia da Mulher. André, essa entrega é muito importante porque vai virar um novo local, onde as mulheres que infelizmente ainda passam por algum tipo de violência, seja física ou psicológica, elas podem vir aqui e devem vir até a nova delegacia. Ainda continua instalada no antigo endereço, ali no Palácio da Polícia, mas a partir do mês que vem de junho, elas devem se dirigir até aqui. A gente torce que nenhuma mulher passe por nenhum tipo de violência, mas a gente sabe que no Brasil os números são muito altos. Então aqui hoje é a nova entrega da nova chave, nova Delegacia da Mulher, um ambiente amplo, bonito, inclusive, um ambiente especializado justamente com atendimentos de delegadas, inclusive, para entender muito melhor o caso de mulheres que hoje são violentadas, como eu disse anteriormente, seja físico ou seja emocional e até mesmo financeiro. André, está acontecendo aqui agorinha, que o Ronaldo vai mostrar novamente aqui nas imagens. A gente está vendo aqui a movimentação de muita gente aqui, delegados, inspetores de polícia, colegas da imprensa, brigada militar também, todos aqui hoje nesse momento tão especial, porque é a dignidade de toda mulher, né, que está sendo aqui exaltada hoje. Então a gente fica muito feliz de estar aqui ao vivo acompanhando a entrega dessas chaves, que é um momento tão importante. Como eu disse, a mudança
mudança de local é a partir do mês que vem, de junho, e com certeza a gente vai estar aqui acompanhando também. Hoje um dia ensolarado, bonito, acho que a máxima hoje de 22 graus, sol e céu iluminados. Hoje o céu está azul em Porto Alegre, né? Vou te dizer assim, me presenteando no dia do meu aniversário e na entrega das chaves da Delegacia da Mulher. São essas as informações, eu volto contigo. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Que bom estar contigo aqui nesse dia tão especial, o aniversário da Ana Hoffman, que nos acompanha no Inspire-se desde que o Inspire-se está no ar. A Ana Hoffman fez parte aqui também do estúdio, dos momentos do estúdio aqui comigo e agora como repórter. Então, muito bom, Ana. Parabéns. Que seja um dia lindo para você, essa profissional incrível, essa mulher maravilhosa também. E agora nós vamos falar sobre um livro que é esse aqui, ó, Escolha Ser Mais Free. Esse livro mostra que a gente tem que ser livre todos os dias da nossa vida e como podemos fazer isso. Então, eu recebo aqui para falar sobre essa obra os autores. São o Bertrand Filomena e a Júlia Neves. Bom dia, muito bem-vindos. Bom dia, Andréia. Bom dia, Andréia. Obrigada. Prazer recebê-los aqui. Muito bom estar aqui. Muito bom. Esse tema desse livro que me parece tão completo, né? É praticamente um guia, né? Se a gente for pensar assim, profissional, humano, de relacionamentos também. Estávamos falando das questões financeiras, aqui ele também traz questões importantes para a gente pensar financeiramente. Então, eu queria entender já como que surgiu isso, né? Esse livro a 4 mãos aí. Exatamente. E que já completa um ano. Sim. Um ano de lançamento. Primeiramente, quem teve a grande inspiração foi o Bertrand. Quando eu conheci ele já havia muitos anos, né, atrás, tido essa ideia do mais free, uma sonoridade de liberdade, que esse é o objetivo. Só que ele tinha falado somente um F, tanto que ele tem 2 Fs, né? Que era mais fit, mais rico e mais feliz. Como você pode escolher isso, ser um pouco mais cada dia da sua vida? E aí era a época de pós-pandemia e eu disse para ele, por que a gente não coloca também mais um F de ser mais fit, né? Então veio essa ideia do mais feliz, mais fit, mais rico, mais inteligente. Mas é claro que é uma escolha diária, não é uma ideia de coaching, ideias prontas, é algo que vai ser construído diariamente na tua vida. E nós construímos esse livro pensando exatamente nesse objetivo que seria liberdade e o poder das escolhas, que é a chave que você vai abrir a porta e você vai ter um mundo de escolhas na sua vida. E essas escolhas são esses 14 princípios que nós colocamos aqui no livro. Maravilha. E para entender um pouquinho até como vocês chegaram a isso, eu queria conhecer rapidamente como que se deu essa, né, união aí, essa ligação, a história profissional mesmo de vocês. De cada um. Uhum. De cada um, rapidamente. Eu sou mestre em administração e eu tenho uma empresa de consultoria em gestão. Mas eu trabalho muito também com o desenvolvimento humano, né, das pessoas, dos gestores, das pessoas que trabalham nas empresas. E aí entra a parte de mentoria e consultoria também. E a Júlia tem o background mais da área do direito. Sim, eu sou doutora em Direito, formada na Unicinos, também fiz estudos no Sorbonne. E quando eu conheci o Bertrand, já advogava, dava aula, e a gente começou a trocar ideias. E o nosso foco, assim como vocês trabalham muito a questão de trabalhar com as pessoas, né? O desenvolvimento humano, hoje em dia, ele se tornou algo muito importante. Porque antes de você estar bem no teu profissional, você tem que estar bem consigo mesmo. Isso não é possível, né? Uma coisa depende da outra, praticamente. E uma das coisas que nos conectou, né, para a gente começar o nosso relacionamento foi justamente 2 pessoas que queriam esse mais, né, esse mais desenvolvimento, se desenvolver a cada dia. E aí acabou fluindo para o livro, né? Veio com a minha ideia, que eu ia escrevendo um pouquinho nos blocos de notas do celular, e aí a gente desenvolveu uns 2 anos escrevendo esse livro e lançamos o ano passado. E foi um complemento mesmo. Com certeza. Exatamente. E a nossa ideia central não era escrever um livro. Não? Era para nos auxiliar, tanto no relacionamento, para a gente crescer. Maravilha. Que nem você falou, tem a parte de desenvolvimento humano, a parte financeira, a parte de relacionamentos. Mas a nossa grande inspiração foi a nossa filha, Sofia. E até esse livro é dedicado a ela, que a gente pensou assim, o que nós podemos deixar de herança para ela? Algo que venha nosso, se a gente tiver a faltar futuramente, ela possa também
passos, como Ai, é que ela que pode se lindo. tornar uma pessoa melhor. Que Tem a lindo. fotinho dela ali lá no finalzinho Se do livro. preparar até para a vida, né? Posso Exatamente. mostrar? Pode, Claro. claro. Aqui. Agora ó. ela já está bem maior do que a Ilma. Aham. Que lindo, gente. E realmente é um guia de estar preparada mesmo, de pensar. E o livro é muito bonito, esteticamente também, né? Não, Visualmente. Toda a construção do livro ela foi bem intencional, né? Nós tivemos um designer nos ajudando, a gente tinha já o conceito, a questão dele ser verde, né? Do caminho livre, né? Da sinaleira, o verde quer dizer caminho livre, pode passar, né? Então essa questão de liberdade. E a gente traz realmente tenta trazer um guia. A gente não está querendo trazer regras para ninguém, Sim. são conselhos de coisas que a gente testou na prática que funcionam e buscando esse equilíbrio, né? De ser mais feliz, ou seja, de cuidar da qualidade dos nossos relacionamentos, o mais fit, cuidar da nossa saúde, porque sem a saúde eu não consigo fazer absolutamente Base nada. também de tudo. O mais rico, que é, todos nós queremos progredir de alguma forma, né, para ter proporcionar melhores momentos e experiências, né? Então a gente precisa dessa questão monetária do dinheiro e do mais inteligente, que é eu me desenvolver a minha cognição e o meu entendimento do mundo, né? E um ponto que é importante, a gente não está dizendo que a gente vai ser a pessoa mais feliz do mundo, mais fit, a mais rica do mundo. Não, é eu ser um pouquinho mais a cada dia. Um pouquinho Esse é melhor o a cada desenvolvimento. dia. Esse é o segredo, né? Exatamente. Se a gente vai buscar sempre a perfeição, a gente acaba não fazendo, não tendo movimento para isso. Exatamente. E se desmotivando, né? Aham. Ah, eu não vou imaginar que eu vou ser a Mr. Fitness, mas se eu posso fazer uma meia hora de caminhada, se eu posso ir um pouquinho na academia, não precisa ser todos os dias da semana, mas que eu faça um pouquinho, né? E que eu me sinta feliz por eu estar fazendo um pouquinho e me cuidando também. Perfeito. E como que foi o feedback desse livro? Já que vocês já estão há um ano com a obra e rolando, as pessoas lendo, tendo acesso, quais que são esses resultados que vocês têm recebidos assim, desses leitores? São muito positivos, é muito bacana. A gente tem também uma página no Instagram, que é @mais.ffri, né, mais free, @maisfree. E as pessoas vão lá e postam, não só lendo o livro, mas também postando um hábito que ela começou a desenvolver. Muita gente, né, postando sobre corrida, vai lá, faz o seu treininho de corrida e coloca lá, buscando ser mais free. Então, esse feedback ele é muito bacana, porque é para ajudar na transformação das pessoas. E isso deve ser tão bom para vocês, porque é como eu digo aqui pelo programa, se a gente consegue tocar uma pessoa e essa pessoa ter algum movimento melhor na sua vida, já valeu tudo, né? Já está valendo a nossa ação para isso. Então, eu imagino vocês tendo esse resultado, assim, olha, eu consegui melhorar, eu estou conseguindo, talvez, mudar minha mentalidade em algumas questões através dessa leitura. Exato. Deve ser muito satisfatório mesmo. É muito legal. Até, inclusive, nós temos uma palestra Gestão de Vida, que estávamos solicitando, o pessoal queria mais. Claro que a par, além da nossa profissão, temos, né, esse extra. E aí, a gente, quando nos solicitam, nós verificamos a nossa agenda, ver disponibilidade e tudo mais, mas é bem impactante na vida das pessoas. Até a questão, teve algumas mentorados, até do Bertrand, que ela disse que antes ela ia muito de ônibus, passeava muito de ônibus. A questão do exercício, ela dizia assim, eu não tenho tempo para fazer exercício. Eu não tenho tempo, é a questão de não ter tempo. Eu saio de casa às 6 horas, pego 2 ônibus para ir para o trabalho, depois na volta também 2 ônibus. E se a gente vai pensar, realmente, a pessoa não tem tempo, Mas o que ela fez? Ela viu que o tempo que ela ficava na parada de ônibus esperando ou o primeiro ou o segundo era o mesmo tempo que se ela se deslocasse de um ponto ao outro. E é esse um pouquinho a cada dia, que seja 20 minutos de caminhada. Na ida, na volta já são 40. Numa semana já são 200 minutos. E assim vai. É um pouquinho que faz a diferença. São pequenas ações, né? Da mesma forma na questão financeira, de investimentos, até estávamos falando há pouco tempo, que nada precisa ser uma transformação radical. E a gente bate muito nessa tecla, né? Que hoje tem muito barulho. A gente abre as nossas redes sociais dizendo assim, não, faça isso e você vai ser rico, faça isso e você vai ter o corpo dos sonhos em uma semana. E a gente sabe que não acontece. E que acaba gerando uma ansiedade absurda. Sabemos também que somos os brasileiros muito ansiosos, sofremos muito com isso. E acredito que sempre estar na alta performance, buscando a alta performance, cria essa ansiedade. E vocês vêm na contramão disso, mostrando que é possível crescer, mas sem entrar
nesse looping aí de... Na pressa, né? Com a pressa a gente não vai tropeçar nas próprias pernas, sem dúvida. Aham. E o que mais que a gente encontra para quem está no seu ambiente corporativo, né? Ele pode se beneficiar disso também. Empresas que estão nos assistindo e querem causar um impacto também, os seus colaboradores podem se beneficiar. Com certeza. A gente tem esse ano a entrada da NR1 também, né? Da cuidar da saúde psicológica. Então, por mais que a gente olhe para esse livro para o indivíduo, a gente tem muitas empresas que eu trabalho também, que a Júlia trabalha, que estão presenteando os seus colaboradores com esse livro. Por quê? Porque a mudança, muitas vezes, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. As pessoas, eu posso fazer palestras, treinamentos, mas se a pessoa não quiser se movimentar, se ela não quiser fazer um movimento diferente, a transformação ela não acontece. Então, eu preciso trabalhar uma pessoa de cada vez. A motivação é interna. Exatamente. Né? E tanto a Júlia comentou, né? O poder das escolhas. Eu entender que eu tenho o poder de modificar a minha situação, de moldar a minha realidade. Então, é isso que a gente traz. Parar de reclamar um pouquinho, né? Seja lá do que for, do marido, da esposa, do chefe, dos pais, e trazer a responsabilidade para a gente, para mudar o que a gente pode mudar. Perfeito. É a mudança de mentalidade mesmo. Certeza. Né? Gente, adorei conhecer vocês e saber um pouco da história do Escolha Ser Mais Free e Seja Mais Livre todos os dias da sua vida. Realmente, a liberdade, ela depende das nossas escolhas, das nossas boas escolhas. Saber fazer escolhas. Um ponto legal, no final de cada princípio, a gente tem um plano de ação praticamente pronto para cada pessoa que vai ler. O que ela tem que parar de fazer, o que ela tem que continuar fazendo, o que ela tem que começar a fazer. E onde que a gente encontra? Então, quem se interessou aí e quer realmente começar as suas pequenas mudanças diárias através do livro, encontra onde? Sim, nós temos... Está disponível em todas as livrarias digitais, as mais conhecidas, mas também no nosso site, que é www.maisffri.com.br. Todos os livros são assinados e com dedicatória especial nossa daí para quem comprar. Maravilha, então. Obrigada, foi um prazer receber vocês. Muito obrigada mesmo. E seguimos, então, para o intervalo. Na volta, nós temos Beleza e Estilo com o Serginho Viamonte, que vai falar sobre as tendências dos cortes de cabelo agora para o inverno. Você não pode perder, já já. Voltamos agora com imagens de Caxias do Sul. Olha esse céu, manhã linda em Caxias. Neste momento, 16 graus por lá. E agora é a hora de Beleza e Estilo. É ele, Serginho Viamonte. Bom dia, Andréia. Dia. Prazer mais uma segunda-feira estarmos juntos. Muito bom começar a semana assim, né? Com esse dia lindo, esse cafezinho não gostoso e muita coisa boa pra gente falar hoje, não é? Isso, muita informação, dicas aí para os seus cabelos neste inverno, Serginho. Temos assuntos aí maravilhosos. Quais são os cabelos mais pedidos nesse outono e inverno de 2026? Boa. E normalmente, sempre toda mulher que está sempre atinada em tendência, estilo, né? E lembrar daqueles cabelos que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado agora nessa época, que nós usamos roupas mais pesadas, mantas. E normalmente, nenhuma mulher quer aquele cabelo desorganizado. A gente quer compor todo esse visual e trazer um cabelo que possa vestir, sem brigar, né? A gola, o casaco, a manta, o cabelo para dentro. Então, trouxe aí uns cabelos que vão ser maravilhosos e tendências então, para a mulherada aí que quer arrasar. Curiosa, vamos já começar olhando, olhar? então? Vamos lá, por favor. Ué, que cor linda! Trazemos aí a tendência do mel também, que está bem alta, né? Que vem toda dessa tendência, dessa gama de cores, de doces de leite, mel, são esses cabelos mais aquecidos. E os cabelos todos nas alturas dos blunts, que eu sou apaixonado. Sim. Esse é um cabelo que ganha total, não meu coração. Então, para aquela mulher que tem aquele cabelo, quer ter aquela leveza, quer ter aquele cabelo que tu pode sair para trabalhar à noite,
ter aquele cabelo que tu pode ir a um encontro, vai tomar um drink, enfim, versatilidade esse ano é a tendência. Lindo esse corte, essa altura. Ele não é curto, ele não é longo, ele é chique. Ele é um cabelo médio e também uma das coisas que eu gosto muito de dizer, são cabelos que a mulher consegue em casa arrumar. Quer ele liso, tá maravilhoso. Tu quer ele mais ondulado, tipo, né? Fui em casa, quero dessa mesma versão, um cabelo mais ousado. Esse é um dos grandes cabelos e pedidos que vão estar estourando aí. Esse corte, Serginho, funciona para quem tem cabelo fino e cabelo mais grosso, qualquer tipo de cabelo? Então, ele pode funcionar muito bem para cabelos finos, para cabelos médios. Para cabelos que são mais grossos, tá? Eu aconselharia um pouquinho mais comprido, quase na altura de um long bob. Mas para aqueles cabelos que, quantas mulheres chegam, não tem o volume, não tem o movimento no cabelo. Então, um cabelo incrível e sensacional, super pedido. Vamos ao próximo. Então, essa nova leitura que veio, né, do cabelo, que a gente pode permitir franja, iluminações já a partir ali do rosto, mais para a altura do queixo, para quem quer ter um cabelo de baixa manutenção também em cor. Adoro. E também as camadas vão estar em alta. E tu viu que, diferentemente, eu trouxe um blunt com cabelo mais reto, só com movimento em franja, e um blunt total em camadas, com franjas ali, nada marcadas também, que a gente pode ali, tem uma Kurt Bang, e bem no meio dela a gente centraliza o que a gente chamava aqueles fios falsos, ou a famosa franja falsa. Também vai estar bem alta, para mulher que quer estilo no cabelo. Eu adorei, adorei. E assim, Serginho, algo que você falou aí, baixa manutenção. Essa raiz mais escura é realmente o que vai facilitar para essa baixa manutenção, para a gente não estar toda hora tendo que retocar mechas, que a gente sabe que acaba, de uma forma ou outra, prejudicando, né? Essa frequência de retoque. Aqui eu acho que a grande sacada foi a gente entender sobre a saúde do cabelo, não é verdade? E olhar um cabelo que, assim, vamos lá, vou viajar, volto daqui a 3 meses, não moro na mesma cidade, como nós atendemos muitas pessoas que não são só daqui, de lugares mais longe. Serginho atende gente que vem de outros... Posso te dizer, de outras cidades, outros países. estados, outros países. Isso. Então, assim, eu recebi aí uma cliente que estava 6 meses fora no sábado, a Lúcia, e o cabelo veio dentro dessa proposta onde, vamos lá, a mulher não tem o cabelo branco, ou se tem o cabelo branco é muito mais fácil tu ir lá e apenas fazer um retoque de coloração sem interferir na mecha. E essa estação foi muito bem pensada nisso, trazendo essa leveza, trazendo essas cores que tu pode ir muito mais além, porém mais naturais. Eu acho sensacional. E eu vou fazer até um parênteses, Serginho, antes da gente entrar até para esse aí, que dessa questão da manutenção, que você realmente faz essa baixa manutenção, que tem clientes do Serginho que vêm, ficam 6 meses fora, né, moram fora do país, não tem um cabeleireiro, porque lá é mais difícil, não é que nem aqui que a gente fideliza o nosso cabeleireiro, que a gente consegue ir, né? Lá é mais difícil. E são fiéis ao trabalho do Serginho. Elas chegam, ficam durante todo esse tempo, elas mesmas fazendo a manutenção do seu cabelo, daí chegam aqui e dão um retoque com o Serginho. E até porque, vamos fazer então mais um parênteses ainda. Sabe-se que hoje os cabeleireiros brasileiros, hoje nós mandamos no topo, hoje em referência no mundo. E eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa gama, porque normalmente a gente tem o costume de buscar tudo que é melhor fora. E hoje nós somos reconhecidos mundialmente. Então, normalmente, assim, tu vai fora. É um corte que não foi adaptado para o teu cabelo, né? É uma cor que, de repente, é tendência, mas não é o que tu busca. Então, tu ter a baixa manutenção hoje é o grande lance de tu poder ter essa liberdade de tu ir e voltar e sem voltar com o cabelo danificado ou perder todo aquele efeito e sempre lembrando, dentro dos efeitos, cuidando sempre da saúde do cabelo. Que cabelo que não é saudável, ele não vai responder com cor, ele não vai responder efeito. Então, a gente precisa entender primeiro isso e poder ter essa questão e essa segurança hoje faz a diferença. Agora sim. Trouxe aí também mais um cabelo Uau. na altura de um blunt um pouco mais longo e lembrando também que as mechas também de raiz Que coisa também vão linda. estar muito lindas aí, embora nós gostamos de ter profundidade, mas para as loiras que também gostam desse efeito, embora com mais naturalidade, tu vê que esse cabelo está bem misturado à cor, né? A gente tem franja leve também para lembrar maxilar, rosto, mas um blunt mais mediano.
Também vai estar bem em moda aí para as loiras aí que querem dar aquela mudada no cabelo e trazer aquele visual mais moderno. Lindo, lindíssimo. Uau. Então, vamos falar um pouco das morenas também, que tem todo o meu coração. Esses cabelos, tu vê, a gente vem trazendo todos na altura. Ah, mas Serginho, mas por que tu trouxe todos na altura quase de blunt? Porque eu passei o ano todo falando sobre o fio, sobre espessura de fio, sobre morena, né? Quando vai buscar um efeito. Esses cabelos também que vão estar super em moda para quem vai querer sair, festa, catálogo, evento. Cabelo também repartido no meio, uma grande tendência, com fio mais reto e levemente, um pouquinho mais leve, entre a altura de maçã do rosto e os lábios. É um cabelo bem pedido também. E esse cabelo é só tratar, né? Não precisa ficar fazendo, se preocupando nada com mechas. Hidratação, a cor dele está em ordem. Muito de vez em quando que eu aconselho também um banho de brilho que a gente traz, né? Mas é feito de um cabelo com mais vitalidade. E tu vê, é um cabelo ali que também está mostrando à noite, maquiado também. Esses cabelos vão estar bem na tendência. Repartido no meio, um lado só, para tu trazer ele da orelha, para mostrar ele um pouquinho mais de brinco, ter essa malemolência. E as morenas trazem isso como ninguém. E vamos lá. Olha só, uma asiática, que lindo, né? Falar primeiro sobre cor de cabelo, que normalmente a gente tem a interpretação que uma asiática funciona de cabelo mais escuro. E tu vê que as mechas num tom mais frio e o blunt também dela todo desconectado e vai estar em alta total. Lembra quando tu me perguntou lá sobre um cabelo? Embora elas tenham o cabelo liso, mas é um cabelo mais grosso do que fino. Então aí, ó, uma boa... né? Uma boa opção para quem tem aquele cabelo mais moderno, tirar somente daquele reto. A iluminação um pouco mais fria e bastante movimento no rosto. Tu viu como os rostos não vêm mais escondidos, eles vêm sobrepondo todo o movimento do cabelo? E outra que eu acho linda, esse fundo mais escuro, que combina com essa sobrancelha dela mais escura. E abre, né? Uma cor que abre para realçar o rosto. Eu acho lindo isso. E uma das coisas que eu gosto também muito de falar sobre é que esse cabelo, além de te ressaltar mais o teu colo, e principalmente para as mulheres de estatura mais mediana, ainda ganham ilusoriamente aqueles centímetros a mais. E eu acho isso muito importante. E todos esses cabelos que eu trouxe em especial hoje é para lembrar que nós vamos entrar em época ainda de mais frio, então casaco, manta, tudo entra ok, sem brigar com nada. Onde a gente acaba vendo aquele cabelo que por muito mais, uma forma para dizer, mais praticidade, acabavam amarrados. Então a gente pode ver que mesmo numa tendência de época, que o cabelo acaba tendo mais umidade, podemos ter aquele cabelo incrível sem comprometer. Então, essa é a tendência, são cortes... Os blunts chegaram com tudo, sejam com a cor iluminada, que seja é com a aquele cor um pouquinho mais acima, então, do ombro, é isso? Um pouquinho mais acima do ombro, É a gente pode ter um viu. blunt mais comprido. Trouxemos também a releitura do Chanel também, que é um corte clássico, que o Chanel é como jeans, ele nunca sai de moda, não é verdade? E também trouxe em especial essa super tendência que tu vê que o cabelo vem com mais profundidade e ela tem apenas algumas texturas de luminosidade, somente na volta do rosto, apenas 2 tons. É verdade. Uma grande tendência para as morenas iluminadas que curtem esse cabelo. E não deixa de ser um cabelo super sexy também, tu concorda comigo? Não, lindíssimo, lindíssimo. E prático também. Também prático e um cabelo de baixa manutenção. Então, hoje eu vim desmistificar talvez uma das estações que as pessoas aguardam com mais receio. Preciso hidratar mais? Sempre, todo ano eu digo, mas como eu vou arrumar meu cabelo, como eu vou manter ele, uma época que a gente usa mais secador, uma época que a gente usa mais babyliss, mais chapinha. Então, todos esses cabelos que eu trouxe, a gente vê aí, ó, que são cabelos que não geram nenhum desconforto, são cabelos com muita praticidade e autenticidade a cada uma que chegar. E cores para todos os gostos, estando dentro das tendências. Dentro da paleta de cor e também sempre lembrar, né? Sempre ter o cabeleireiro. Esteja sempre atento à necessidade de cada uma de uma forma individual. E trouxe também esse cabelo que eu vou te dizer assim, ó, que ganha meu coração. Total, tu viu que a gente tem luminosidade todo, somente na volta todo do rosto. E no restante do cabelo a gente traz mais luminosidade, mais profundidade.
E o que acontece? Os nossos famosos contornos. E tu vê que esse Adoro. contorno todo, a gente tem 2 tons. Um tom mais manteiga e o mel junto no cabelo, que vai estar em alta total. Você vê E que é um cabelo mais trabalhado, realmente, né? mais trabalhado, e aquele cabelo que também eu vou te dizer, se tu for sair ou ter uma festa, um rabo de cavalo, ele vai te dar uma sensação também incrível, que a gente vai entendendo que ele não está sobrecarregado de cor, mas todos esses pontos de luminosidade para cabelos finos, para cabelos médios, que querem ter um cabelo bonito e cuidar, o que eu estou falando o tempo todo, sobre a saúde dele. Foram fios todos que eu trouxe cuidadosamente, nenhum grosso, porque é o que a gente vê, né, da mulherada, cabelos finos e cabelos médios. Então dá para entender quanta versatilidade a gente tem. Adotei. Olha, E esse trouxe aí, coisa. não mais, nada menos também do que as franjas também, das cut bangs mais longas, que a gente pode usar unilateral, como eu sempre digo, lado direito, lado esquerdo. E tu vê que as raízes um pouquinho mais escuras e a cor toda explodindo aí. Para Nossa, toda linda. mulherada que quer arrasar, temos aí o Não, quem cabelo. arrasou foi você hoje, trazendo essas dicas aqui. Então, Serginho, te espero no próximo Beleza e Estilo. Muito Aqui com obrigado, Serginho Viamonte. sempre uma honra. E a mulherada aí que quer um pouco mais de dica, manda aí pro nosso @Andréa de Vargas, Serginho Viamonte Oficial, que a gente leva vocês aí Serginho pro melhor responde estilo. tudo. Chama lá, pergunta, mostra a foto do seu cabelo, ele responde. Super acessível e muito bom ter um cabeleireiro acessível que a gente possa trocar, conversar. Eu acho fundamental. Muito obrigada. Obrigado, uma ótima bom. semana. Beijo. Beijo. E beijo pra você também. Muito obrigada por ter começado a semana aqui comigo no Inspire-se. Te espero amanhã, 10h30, com mais um programa ao vivo. Beijo. Até lá.